Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal, mais uma quinta-feira aqui com a gente, dia 13 de agosto, e vamos ver o que tem no episódio de hoje. O TRF da Primeira Região reconhece imunidade tributária para cards colecionáveis de Pokémon e Magic. No trabalho, o TST mantém a justa causa de um motorista que se recusou a fazer treinamento para também exercer a função de cobrador. Também vamos falar da aprovação pelo Senado de novos fundos ligados ao sistema de justiça e da decisão do STJ sobre quando começa a prescrição do Fundo de Direito contra a Fazenda Pública. No Destaque Lolere, o TSE analisa 21 processos das eleições de 2026 envolvendo propaganda, deepfakes, inteligência artificial e gastos do governo com publicidade. A análise de hoje aborda a depressão resistente em mães de crianças com deficiência e as negativas de cobertura de tratamentos pelos planos de saúde. No final do episódio, a gente volta para ler os comentários de vocês da edição passada. Então, peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E agora, ouvinte, imagina como funciona por dentro um escritório com mais de 1.000 pessoas, dezenas de áreas e uma das marcas mais fortes da advocacia brasileira. A Lolerer foi até o Matos Filho para conhecer de perto a estrutura, a cultura e a estratégia por trás de uma das maiores operações jurídicas do país, com aproximadamente 1.300 pessoas e mais de 140 sócios. No vídeo, você vai ver os bastidores do escritório e entender como eles trabalham temas como gestão, crescimento, posicionamento, inovação, inteligência artificial e construção de uma marca institucional forte. Então, quando terminar de ouvir esse episódio, corre para o YouTube da Lolere. O link tá aqui na descrição do episódio. Vamos então para o giro jurídico. A 13ª turma do TRF da Primeira Região reconheceu que cards colecionáveis de jogos como Pokémon e Magic podem ser abrangidos pela imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha D, da Constituição Federal. Por unanimidade, o colegiado manteve sentença que anulou a apreensão e a pena de perdimento aplicadas a um colecionador que transportava cartas e acessórios relacionados aos jogos. O relator desembargador federal, Pedro Braga Filho, destacou que a imunidade deve ser interpretada conforme a sua finalidade, de promover acesso à cultura e à informação, alcançando materiais além do formato tradicional do livro. O tribunal também afastou a alegação de finalidade comercial, entendendo que o fato do viajante possuir empresa ligada ao setor não comprovava essa destinação. Para o colegiado, a pena de perdimento exige prova concreta de fraude aduaneira inexistente no caso. O Senado aprovou 3 projetos que criam ou reestruturam fundos ligados ao sistema de justiça. O PL 429 de 2024 atualiza as custas na Justiça Federal e no STJ, prevê reajuste anual pela Selic e cria fundos para financiar modernização, infraestrutura e iniciativas de ampliação do acesso à justiça. Como o texto foi alterado pelos senadores, retorna à Câmara. Também foram aprovados o Fundo de Fortalecimento da Cidadania e Aperfeiçoamento do Ministério Público da União, com vedação ao uso dos recursos para despesas de pessoal, e o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, voltado à Defensoria Pública da União e à promoção dos direitos fundamentais de pessoas necessitadas. Esses 2 projetos seguem para a sanção presidencial. A primeira sessão do STJ, no tema 1410 dos recursos repetitivos, definiu que a prescrição do Fundo de Direito em relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública depende de negativa expressa da administração. Essa negativa deve ocorrer por ato normativo de efeito concreto ou por ato administrativo formalizado com ciência do servidor. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destacou que o simples transcurso do tempo não configura recusa ao direito pleiteado. No caso analisado, o município de Estreito, no Maranhão, não implantou adicional por tempo de serviço previsto em lei
municipal, mas também não negou expressamente o benefício. Por isso, o colegiado entendeu que não houve prescrição do fundo de direito, embora as parcelas vencidas sejam atingidas progressivamente. As teses passam a orientar obrigatoriamente casos semelhantes nos tribunais. A quinta turma do TST manteve a justa causa aplicada a um motorista de ônibus que se recusou a realizar treinamento para exercer também a função de cobrador. A capacitação estava prevista em lei municipal que criou o programa de extinção gradativa da função de cobrador no transporte coletivo de Porto Alegre. O TRT da 4ª Região havia convertido a dispensa em imotivada por considerar a punição excessiva, destacando o longo período de trabalho sem histórico de faltas. A relatora, ministra Morgana de Almeida, entendeu, porém, que a recusa caracterizou indisciplina e insubordinação, especialmente porque o empregado já havia sido suspenso anteriormente pela mesma conduta. Para a ministra, estavam presentes os requisitos de gravidade, proporcionalidade e imediatidade necessários à aplicação da justa causa. O entendimento foi confirmado por unanimidade. E no destaque da Lawletter de hoje, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou uma sessão virtual extraordinária para analisar 21 processos relacionados às eleições de 2026, todos envolvendo o PT ou o PL. A maior parte das ações trata de propaganda eleitoral, mas a pauta também inclui o uso de inteligência artificial e deepfakes, além de uma discussão sobre gastos do governo federal com publicidade institucional. Dos 21 processos, 19 envolvem propaganda eleitoral. Outros 2 tratam, respectivamente, de uma suposta conduta vedada relacionada aos gastos com publicidade do governo e um caso que tramita sob segredo de justiça. O presidente do TSE, Nunes Marques, relata 7 ações, enquanto André Mendonça é responsável por outras 13. O processo restante está sob relatoria da ministra Estela Aranha. Na discussão sobre publicidade institucional, o PL acionou o presidente Lula e o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, alegando que o governo teria ultrapassado o limite de gastos permitido no primeiro semestre do ano eleitoral. O relator André Mendonça considerou em análise preliminar que os dados apresentados não eram suficientes para concluir pela existência de irregularidade. Mesmo assim, determinou que a SECOM e outros órgãos do Executivo fornecessem informações detalhadas sobre as despesas entre 2023 e 2026 e preservassem os registros dos gastos. A inteligência artificial aparece em outros processos. Em uma ação da Federação Brasil da Esperança, Mendonça determinou a retirada de 8 publicações que utilizavam vozes manipuladas de Lula e do senador Jacques Wagner para simular um diálogo inexistente. Para o ministro, o conteúdo poderia confundir os eleitores, razão pela qual também foi proibida sua republicação. Outro caso envolve um vídeo divulgado pelo deputado Lindbergh Farias e por outros perfis, produzidos com inteligência artificial e que simulavam um cenário político, o chamado golpe dos Bolsonaros, caso tivesse sido bem sucedido. Após a ação do PL, Nunes Marques determinou a remoção do material. Ao decidir, o presidente do TSE afirmou que a indicação de que determinado conteúdo foi produzido com inteligência artificial não afasta as restrições eleitorais ao uso de deepfakes para favorecer ou prejudicar candidaturas. Essas decisões ainda serão submetidas aos demais ministros. Os 21 processos permanecem em julgamento no plenário virtual do TSE até sexta-feira, dia 14. E a análise de hoje, que já está disponível no portal da Lawletter, é assinada por Rafael Carvalho Barreto. O tema central é a situação de mães de crianças com deficiência ou neurodivergências que desenvolvem quadros graves de depressão e encontram barreiras impostas pelos planos de saúde para acessar tratamentos psiquiátricos inovadores. O texto chama atenção para um aspecto que costuma permanecer em segundo plano quando se discutem os direitos das crianças com deficiência: a saúde mental de quem concentra grande parte dos cuidados. Estudos citados pelo autor apontam que mais de 60% dessas mães apresentam sintomas de depressão clinicamente significativos e que cerca de 22% relataram pensamentos suicidas nos 12 meses anteriores. A sobrecarga emocional, a incerteza sobre o futuro dos filhos e o isolamento social podem contribuir para quadros severos, inclusive a chamada depressão resistente ao tratamento, em que os antidepressivos
antidepressivos convencionais deixam de produzir o efeito esperado. Para esses casos, a medicina já dispõe de alternativas como infusão de cetamina ou esquetamina e estimulação magnética transcraniana. O problema surge quando esses tratamentos são prescritos e as operadoras recusam a cobertura sob argumentos como caráter experimental do procedimento ou ausência no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A análise sustenta que esse tipo de negativa pode ser ilegal. O autor destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o rol da ANS não deve funcionar como uma lista taxativa e inflexível diante de doenças graves. Quando existe indicação médica fundamentada, evidências científicas, fracassos dos tratamentos convencionais e demonstração de que a terapia indicada constitui alternativa viável, a operadora pode ser obrigada a custear o tratamento. A questão ultrapassa, na visão apresentada, a relação contratual entre paciente e plano de saúde. Quando a pessoa em tratamento é responsável pelos cuidados de uma criança com deficiência, o agravamento de sua condição pode atingir diretamente toda a estrutura familiar. Por isso, o acesso ao tratamento da mãe cuidadora é apresentado como parte de uma proteção mais ampla à saúde e ao próprio núcleo familiar. O texto também defende uma atuação mais ativa da advocacia em saúde diante das novas possibilidades terapêuticas. A evolução da medicina não deveria ser bloqueada apenas por critérios administrativos quando existe indicação médica fundamentada e um quadro de depressão resistente aos tratamentos convencionais. A conclusão é que a proteção à saúde das mães cuidadoras precisa deixar de ser invisível. Para o autor, garantir acesso a tratamentos adequados para a depressão resistente significa também proteger as crianças que dependem dessas mulheres e reconhecer que cuidar de quem cuida integra a própria efetivação do direito à saúde. E esse foi apenas um pequeno resumo da análise publicada na íntegra lá no portal da Loléria. Se você quiser conferir, é só acessar aqui pelo link da descrição. E se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Chegamos ao final de mais um episódio e antes da gente ir para os comentários, quero lembrar vocês de participarem do Loléria Audience Lab, uma pesquisa que a Loléria está fazendo para conhecer ainda mais o nosso público, então lá vocês podem deixar sugestões, críticas e elogios também são bem-vindos. E preenchendo você ainda concorre a um iPad 11. O link está aqui na descrição do episódio também. Muito bem, então vamos agradecer a todos os nossos ouvintes que comentaram na edição passada. A Caroline, Dali Viegas, João Pedro, Sheila, Diogo Lemos, completando aí 4 anos formado em Direito, Ingrid, Giovanni e Lucas. Muito obrigado a todos que comentaram. Aproveitem para se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link está aqui na descrição. Todos os dias você recebe lá no seu e-mail várias outras notícias para você se manter ainda mais informado. E aproveita para seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, avaliar com 5 estrelinhas e compartilhar. Por hoje é isso, pessoal. Uma ótima quinta-feira para vocês e a gente se vê amanhã. Até amanhã!